pensando como é que os nossos corpos se deslocam o tempo inteiro a partir de uma coreografia. Essa também é provocação da mesa. Pensar como é que a gente está se deslocando a partir de um processo coreográfico. Então, fiquei pensando, que mise-en-scène é essa? É a mise-en-scène do poder, né? Como a gente está disposto ou dispostos nos espaços, né? Quem se sente confortável de tomar a dianteira de determinadas questões, né? E eu percebo isso muito em sala de aula com os meus alunos, né? Quem se sente confortável para enunciar suas questões como questões coletivas, né? Quem se sente confortável para falar, quem não se sente, quem senta no centro, quem senta nas margens, né? Tudo isso está sendo operado, o modo como a gente caminha na rua, tudo isso é uma operação da ordem do sensível, né? E é uma operação da ordem do sensível que está sendo regida de acordo com uma grande força, que é a força do nosso tempo, que é, infelizmente, a força da necropolítica, né? Então, pensando sobre a questão, eu fui caminhando para uma reflexão que me interessa muito, né? Obviamente que eu estou pensando com a questão desse meu corpo de mulher preta paraibana, que se deslocou da Paraíba e foi parar no Sudeste. Então, todos esses deslocamentos, eles ativam algumas percepções, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Qual é a sensibilidade de um regime de necropolítica, qual é a sensibilidade de um regime de distribuição desigual da morte? É a sensibilidade que torna a violência sobre determinados corpos senso comum, né? A gente se depara e a gente aprende a caminhar com isso no nosso cotidiano, né? E a gente segue. Então, acho que tem uma série de trabalhos na arte contemporânea, acho que o trabalho enfim, a performance que a gente viu agora, a uma, me falou de repertório, né? E o trabalho da arte talvez dialogue com isso também, conheço menos, mas, enfim, a gente pode seguir essa conversa depois, falando de outros trabalhos, mas tem um grande movimento da arte contemporânea que trabalha como contrafeitiço, né, dessa sensibilidade, trabalha para desfazer esse regime sensível que faz com que a gente fique cada vez mais distanciado e mais anestesiado, né, e siga aprendendo a caminhar nesse mundo sem se afetar, né, pelos processos. E aí eu fico me perguntando assim, se tiver assim, uma pergunta ou uma questão, uma provocação para começar essa conversa, né? Quais são as formas, quais são os gestos, né, que a gente consegue elaborar dentro da arte para aprender a estar nesse mundo desde uma outra perspectiva, ou aplicando uma outra sensibilidade, né? Quais são os gestos que a gente faz para romper com essa experiência, né, que é uma experiência do contínuo do tempo, né, onde a gente fica agarrado no real e não se dá conta desses muitos invisíveis que estão aqui, que a gente acredite ou não, porque esses invisíveis são a força que faz com que a gente se distribua nos espaços de determinada maneira e não de outra. Esses invisíveis, eles regem o que a gente chega a ver e como a gente chega a se mover, né? Então, quais são os gestos que fazem a gente ver essas forças operarem? Quais são os gestos que fazem a gente ver esses invisíveis operarem e colocarem, deslocarem nosso corpo para um determinado movimento que é, às vezes, de encolhimento, às vezes de desaparecimento, né? Que às vezes tem a ver com preservação, às vezes tem a ver com defesa, né? Então, quais são os gestos nos trabalhos de vocês, né, que vocês têm encontrado para responder a essa experiência que está vivos nesse mundo de agora, né, como é que as coisas se atravessam. E eu vou só introduzir rapidamente a Bli e a Anta e vou passar a palavra para vocês. Bom, você... Bom,
Telem é uma artista germano-senegalesa, trabalhou com pedagogia teatral, no grupo de prática teatral emancipatória para crianças, localizado em Berlim, na Alemanha. Em 2011, iniciou seus estudos em artes cênicas, tem alguém ligando? Na Universidade de Hildesheim, na Alemanha, onde realizou diversas performances transdisciplinares e projetos curatoriais na área de música e som. Atuou como performer, coreógrafa e assistente de direção. Atualmente é artista visual e trabalha em diversas campanhas teatrais. Sua obra é uma espécie de arte conceitual, realizada sob a forma de performances teatrais. Concentra-se em investigar as convenções normativas da percepção, as convenções normativas e da percepção, demarcando-as e evitando seu uso e repetição. Okay, boa tarde. I want to speak in English. You have to stop me when I need to stop for you to translate. No? Yeah. As she just said, how I think in her introduction, because I didn't understand it. It's in Portuguese. I'm a conceptual artist from Germany with family ties in Senegal as well, and I work mostly in theatre and Então ela disse agora, gente, que ela é alemã senegalesa e que ela trabalha com teatro. And for me, when I read for the first time the title of our discussion, it made me think especially about one of my works that I did 2 years ago. Então, quando ela se inscreveu para participar de hoje, isso fez com que ela pensasse sobre alguns dos trabalhos dela, especialmente um que ela fez há 2 anos. It was something that I call a black copy. É algo que ela chama black copy. Yeah, it's like a black copy. In English, it's the word like it's an illegal copy of artistic work. Black copy é como se fosse então uma cópia ilegal do trabalho de algum artista. Because I was working at the time in a state-funded theater in Munich, in the city of Munich in Germany. Porque na época ela estava trabalhando em Munique. And for 2 years I was working as an assistant director. And Então ela estava trabalhando como uma assistente de direção. we have in Germany a very special theater system. E na Alemanha eles têm um sistema muito importante de direção, de teatro. So in each city we have one big, very historic representative theater building. Então, em cada lugar eles têm uma história muito importante de representação de teatro. Which is completely funded. You have an ensemble, a group of actors that are paid throughout the whole year, and a group of technicians. Então você tem um grupo de atores que são pagos durante o ano inteiro. Yes, and then every 6 weeks or so there's a new premiere, and a new director is coming, and every Então, day. a cada 6 semanas tem um novo ator e uma nova estreia. And every day of the week you can go to the theater and you can see a piece. Então, a cada dia da semana você pode ir ao teatro e assistir a uma peça nova. And in Germany, the idea of the state theater and the ensemble is very closely connected to the idea of building a national identity. Então, na Alemanha, o teatro tem muito a ver com a sua identidade. Now it's more specific. It's like the project of having like these funded theaters in every city of the country is very important for the historical
project. Então é muito mais específico do que a sua própria identidade, tem muito mais a ver com o background histórico da cidade. Because when the country of Germany became a nation, like the cultural work in order to form a nation and a national identity, it was very much through the theaters, the state theaters. Porque quando a Alemanha se tornou uma nação, grande parte disso deveu-se aos teatros, à arte nesse sentido. And also the idea of the ensemble, so the having like this group of actors in the theater was meant to represent society. So, então, o teatro ele era feito justamente para representar a sociedade. so you would, in each ensemble, you would have an old person, a mother, a daughter. Então, teria, por exemplo, um senhor, alguém de idade, uma mãe, uma filha. And so I was working in this theater for 2 years, and it took me some time to realize that something was very wrong. Então, ela trabalhou lá por 3 anos e levou um tempo até que ela percebesse que algo estava muito errado. And that there was a very loud absence, E que tinha uma falta muito grande de alguma coisa. because everyone there on stage and also behind stage was white. Porque todo mundo que estava no palco, todo mundo que estava atrás do palco estavam conectados? Wired. Ah, perdão, eram brancos, white. So, and also the way the stories were told and the pieces that were shown and the whole framework of references was very, it was like in a matrix. Então, do jeito que as histórias eram contadas, como elas eram compostas, era como se elas estivessem em uma matriz. And so many visual constructions that the people did there, for example, working with the visuality of cowboys. Então, por exemplo, quando eles trabalhavam com a representatividade de cowboys. I realized so nothing of the things that they were doing visually on stage could be done if there was a single black body there. Então, ela começou a perceber que nada daquilo poderia ser feito se tivesse um negro. So I came up with this concept of taking one of the pieces that are shown there, a very successful, very big piece about a traditional German family. Então, ela começou com uma peça sobre uma família alemã tradicional. And to copy it, so meaning to do exactly the same piece with the same text, the same costume, the same E aí ela stage. fez exatamente a mesma coisa, o mesmo texto, as mesmas roupas, os mesmos traços. But to exchange the all-white cast for an all-black cast. Mas trocando todos os personagens, todos os atores brancos por atores negros. And this title and these thoughts about choreography, displacement as choreography, made me think about it because especially the things that were around this work, it was very interesting because even before the show started, like before we entered to the theater to see the show, everything was different. Então, isso fez com que ela começasse a pensar como os corpos se movem, por tudo que estava ao redor dela, porque sempre antes de começar era como se tudo estivesse diferente. The conditions of production were different. The A process. produção era diferente. The process of putting the piece together was different. The public space around the theater changed. It O was processo de colocar as peças era diferente, a parte da audiência era diferente. it was a very astonishing thing because, for example, it was the first time in my life that I would go into a theater, into the foyer, the place before the stage, and not be the only non-white person there. Porque essa era a primeira vez que ela ia até o teatro, ela ia até o palco, a parte de trás do palco, e ela seria a única pessoa, ela não seria a única pessoa que não era branca.
or also like in all the other informal places that are not directly connected to the artwork itself, it changed the choreography of the space. Então isso fez com que mudasse a coreografia do espaço. Essa mudança toda fez com que tudo mudasse ao seu redor. Yeah, I was trying to give a very, very short insight into the context that I'm doing my work in, because it's very different from here, and normally I would need to explain much more in order to explain the meaning of. Ela disse que é bastante diferente daqui, então ela precisaria explicar muito mais. Então ela deu um breve insight, uma breve percepção do que foi para ela. But I tried to make it short. Ela tentou resumir bastante. A gente conversa daqui a pouco mais com a Anta sobre o trabalho dela, revendo várias coisinhas, mas eu vou introduzir rapidamente. Davi Pontes vive e trabalha no Rio de Janeiro. Graduou-se em Artes pela Universidade Federal Fluminense, onde cursa mestrado no programa de pós-graduação em Artes. Desde 2016, tem apresentado seu trabalho em galerias de arte, festivais nacionais e internacionais, sobretudo um projeto sem título, criado em Portugal, no Centro Cultural de Belém. O artista tem se dedicado a aprofundar o conceito de representação e seus modos de funcionamento, a partir da ideia de arquivo, conforme pensado pela história. Suas obras têm origem em processos de pesquisa informados por sua experiência no campo das artes visuais e da dança. Olá, gente, boa tarde. Tudo bom? Eu sou Davi, eu sou, artista da dança, como a Cintia já apresentou, e agradeço todo mundo partindo dessa mesa. E sou do Rio de Janeiro, isso também percebi pelo sotaque, enfim, pelo maneira de falar. E, enfim, coreografia é uma palavra que me interessa muito. Já faz algum tempo que eu tenho olhado para essa palavra e tentado entender de alguma maneira. Sou do Rio de Janeiro, nasci em São João do Meriti, depois de morar com os meus avós em Madureira. Depois de um tempo, minha família se mudou para São Gonçalo, que é uma região metropolitana do Rio de Janeiro, e é onde passei a maior parte da minha vida, da minha infância, enfim. E agora, depois de muito tempo, eu moro em Niterói, no Morro do Palácio, enfim, é um morro que fica dentro de uma região da zona sul de Niterói. Eu acho importante falar dessa biografia da minha vida, porque de alguma maneira ela fala um pouco sobre mim, dos lugares que eu passei. Enfim, eu acho que ajuda a entender, também organizar a minha fala. O meu trabalho, que eu faço junto com o Wallace, que está ali, que é um trabalho nosso, eu estou aqui falando, mas o trabalho é nosso. Ele tem alguns momentos assim. Eu começo pensando essa ideia de coreografia, tentando elaborar o que seria uma coreografia de autodefesa. E estou interessado em várias questões, por que a gente precisa se defender, e por que outros corpos não precisam se defender, e como a cidade ela cria coreografias violentas, e como tentar ler essas coreografias e, enfim, sobreviver a essas coreografias que a cidade também nunca se questiona, então todas aí dadas. E aí a minha primeira parada, tentando entender a coreografia, foi chegar no pensamento moderno. Assim. A coreografia é uma invenção da modernidade e eu fico interessado em pensar esse surgimento, porque se a gente entende um pouco do pensamento moderno, a gente vai entender que a coreografia é uma tecnologia que cria um corpo que se move a partir dos registros da escrita. Isso é um dado importante para a gente entender a coreografia, porque pela primeira vez esse corpo que se movimenta e que dança, esse sujeito ele se torna um, né? Então, o sujeito que dança e o sujeito que move. E o coreógrafo, na verdade, é o sujeito que cria a ação e o bailarino é o sujeito que obedece à ação, se a gente pensar de uma maneira que a coreografia é articulada, né? Enfim, a coreografia é uma palavra muito grande, né? Ela cabe muitas questões dentro dela. A gente pode falar de coreografia para falar de um dispositivo da dança, que eu uso no meu trabalho. A gente pode falar de coreografia para falar de como a gente se organiza aqui nesse espaço, a gente aqui na frente, vocês aí, que é uma coreografia que, se alguém entra, entende que não é um jogo de futebol, que é uma conversa. Então, é uma coreografia que a gente está programado a entender, porque é esse o jogo da coreografia.
E a gente pode falar da coreografia da polícia que mata os jovens do Rio de Janeiro, de São Paulo, e dessa coreografia de violência que a Cíntia trouxe dessa coreografia. E o trabalho ele tem sido perguntar o tempo inteiro como elaborar uma nossa autodefesa. É uma pergunta que eu me pergunto todo dia, porque, enfim, não tenho como não me perguntar essa pergunta. Porque a gente está pela cidade, a gente está pela cidade, e a cidade ela nos obriga a estar lendo as coreografias, inventando maneiras, estratégias de lidar coreograficamente com ela. E o trabalho ele parte desse princípio, assim, de como se manter naquele espaço, não sei quantos viram o trabalho, mas enfim, de como se manter naquele espaço durante quase 40 ou 60 minutos, com uma pulsão que a gente está interessado em manter essa pulsão. E o primeiro impulso de pensar essa autodefesa foi tentar olhar para as lutas. E talvez foi o primeiro impulso que a gente rejeitou logo de cara. Assim. A gente não queria fazer um trabalho que fosse uma luta, ou enfim, encenar uma luta, ou representar uma luta, que não fazia muito sentido no trabalho, esse tipo de ação. E a gente pegou uma pulsão que era comum nas lutas, tanto nas lutas de ringue, que é a coisa do salto, né? E se a gente levar a capoeira também, essa verticalidade, essa velocidade, e a gente começa a investir nessa pulsão durante algum tempo e criando os movimentos a partir dessa pulsão, assim. Então a gente cria um jogo de estar se defendendo e também de estar atacando. E a gente fica lá mantendo esse ritmo durante algum tempo, e é um trabalho que exige muito da gente, eu também acho que exige muito de quem está assistindo. Eu sei que não é fácil, porque a gente está ali durante algum tempo desistindo de uma humanidade, talvez, de uma lógica, porque não faz sentido duas pessoas estarem ali pulando. E não faz sentido mesmo, talvez seja por isso que a gente continua investindo nessa ideia. E para a gente é interessante estar junto, porque fala sobre companhia, sobre estar junto e de estar ali naquele espaço, de alguma maneira, inventando uma estratégia de coreografar. E é interessante porque a gente tenta desfazer esse código da coreografia, esse código de obediência e de quem está mandando. Então a gente tenta criar algum mecanismo em que a própria coreografia ela seja desarticulada de alguma maneira. Porque a gente tem uma coreografia, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma coreografia. A gente não sabe o que vai fazer. É como a gente prepara para lutar. Quando a gente está lutando, a gente aprende a se defender, a gente aprende a atacar, mas no momento da luta, o que acontece é a imprevisibilidade, né? Enfim, não posso repetir a coreografia, porque eu vou levar um soco na cara, eu tenho que ler o que ele vai fazer e atacar ou me defender. Então o trabalho, ele cria esse jogo, assim, de defesa e ataque, e de um lugar de criar essas linhas e me estar conectado com o Wallace o tempo inteiro, assim. E isso é importante, porque tem momento que também não aguento mais, e estar com ele, assim, também é importante, porque eu estou reelaborando e criando essa estratégia de pensar essa dança, assim. É isso, mas na verdade, esse pensamento de como elaborar uma nossa autodefesa, ele não está resolvido nesse trabalho, porque esse trabalho é uma trilogia. Então esse é o primeiro e a gente tem mais outros dois trabalhos para tentar resolver essa questão. Enfim, posso falar um pouco mais disso depois. É isso. Bom, vou tentar fazer um movimento de costura e para tentar ouvir um pouco mais de vocês sobre algo que eu percebo em conexão, em conversa, assim, né? Porque tu trouxe a coisa da coreografia enquanto uma invenção moderna. E se ela é uma invenção moderna, logo é uma invenção colonial, né? E se ela é uma invenção colonial, os gestos disruptivos do que é uma coreografia que a ANTA vai fazer lá no território da Alemanha, talvez não desfaçam os enlaces, né, das forças de poder que a gente precisa desfazer aqui, nessa terra, né, do lado de cá do Atlântico. E fiquei pensando muito nessa coreografia da qual a gente deve se defender, né, de onde é que ela vem, que é a coreografia da invasão. Né? O que foi essa invasão? Foi a necessidade dos colonos de habitarem o mesmo espaço com aquele grupo de gente que eles não consideravam gente, mas que eles precisavam coabitar o mesmo território, porque eles precisavam daquela força de trabalho, porque eles precisavam daquele corpo para ser expropriado e consumido pela máquina capitalista, né?
Então, para coabitar o mesmo território, um outro tipo de separação ela é fundada, que é uma separação do tempo, não é só do espaço. Né? Então, esses povos eles vão ser narrados como primitivos, esses povos eles vão ser, né, suas expressões artísticas, culturais vão ser narradas como algo da intuição. Tá? Então, tem toda uma coreografia aí que ela está dada, que é uma coreografia que se repete em muitos níveis, né, dentro do sistema de artes, inclusive, né, de como a gente olha para determinados trabalhos, com que chaves, né, com que categorias a gente vai se aproximar de determinados artistas, racializados ou não. E aí fiquei pensando isso em relação ao que a Ana falou, né? Uai, aqui é completamente diferente. Fiquei tentando entender o que é esse completamente diferente, assim. Porque a experiência que ela trouxe para a gente, né, a narração, de trocar, simplesmente trocar esses atores que eram todos brancos por atores todos negros, trazem um problema que para os corpos racializados é muito caro, que é o problema da aparição, né? Mas nosso problema não é somente da representação, né? Nossa aparição em determinados espaços já é capaz de causar, né, de obrigar os corpos a se reposicionarem no mesmo espaço, né? Então, eu fico pensando assim, quais são essas diferenças? Queria ouvir mais sobre... Né, e sobre essa pesquisa da coreografia, como esse processo de autodefesa diante desse momento. Assim. Existe um momento no pensamento moderno em que a coreografia ela se alinha ao projeto da modernidade como um projeto cinético, e a coreografia se torna o grande espetáculo da modernidade, né, quando elas se alinham. E, enfim, esse cinético, ser cinético, passa a ser o grande emblema dessa modernidade que nunca se questionou porque ela se move tão livremente, porque o chão que ela caminha não tem nenhum escombro, ela não tropeça. Nunca se questionou esse tipo de coisa. Por que esse chão é tão liso? E a gente sabe por quê, né? Porque foi um chão construído em expropriação, em racismo, enfim, para dizer o mínimo. E a solução dos artistas, naquele momento, para esse emblema, foi pensar como desacelerar essa dança, como torná-la, enfim, o Lebec vai chamar de exaurir a dança, de como desacelerar essa dança como uma tentativa de enfim, frear esse movimento cinético da modernidade. E, enfim, tem Vera Monteiro, Ned Stewart, uma série de pessoas que param de dançar e desistem do movimento e, enfim, repensando essa categoria. Mas eu me incomodo um pouco com esse movimento, porque geralmente as nossas movidas, elas são sempre através da negação, né? Se o problema é o movimento, eu me movo pela negação desse movimento, então a minha movida é sempre em negação ao que o outro faz. E a autodefesa na coreografia não tem nada a ver com isso, assim, para mim, pelo menos. Para mim é treino, primeiro de tudo, e para mim é sempre provisória a coreografia, ela nunca pode ser única, ela é como um repertório, sabe? O repertório é uma manifestação, uma maneira de arquivar, que tem a ver com essa coisa do efêmero, que, enfim, muitas culturas, principalmente negras, lidam com esse tipo de categoria do repertório, e por isso o trabalho é repertório. Enfim, e o repertório é porque é provisório, assim, porque as coreografias são facilmente lidas, e quem está tentando impedi-las de ler as coreografias que a gente está achando que já são a invenção para essa corrida, e já leem e já capturam de novo a minha coreografia. Então ela é sempre provisória, eu tenho sempre que me repetir, eu tenho sempre que estar sempre um passo à frente nessa coreografia. Então não dá para não ser provisória, é sempre provisória, é sempre efêmero, é uma estratégia, assim, sempre está ligado, assim, é como está na rua. A gente não está na rua de bobeira, enfim, a polícia, o homem, o branco, a gente nunca está de bobeira, então a coreografia ela lida com isso, pensando na autodefesa. E sim, está sempre se antecipando, né? Essa coisa do tempo é importante, porque eu acho que no trabalho o tempo é um dado importante, porque o tempo que faz que imagens se grudem no próprio trabalho, imagens que a gente também enfim, a gente não quer que grudem, mas assim, somos dois homens negros, o Wallace é mais retinto, eu sou menos, a gente está pelado, enfim, imagens grudam o tempo inteiro, assim. E quando a gente ouve coisas do trabalho,
a gente sempre fica pensando assim, mas a gente não está pensando nisso, é um trabalho que é sobre coreografia, sobre estratégia, enfim. Porque algumas coisas grudam, e a gente sabe que gruda, e também é uma coisa que a gente pensa sobre isso, não é nenhuma ingenuidade, mas é estratégia, assim, ao mesmo tempo. É sempre dar um passo à frente, é sempre estar amolando a nossa faca, é sempre... Eu falo que o trabalho é um aconselhamento para nosso futuro, assim. Porque é sempre estar pensando no futuro e se aconselhando, e talvez seja um método de dispensar essa estratégia de se livrar desse fim ou atravessar esse fim, seja o que for. But I think there are two differences that I'm thinking of now, because one difference is that I'm not working with my own body. You know? I'm working really with visual politics, and as you said, it's Tem more... duas grandes diferenças sobre as quais ela consegue pensar. A primeira é que ela trabalha com políticas visuais. As you said, it's more, in this work, it was more through the work with the representative, no? Tem mais a ver com representatividade nesse projeto. But I think at the same time, like the working on the picture of the politics, the visual politics, the representation, it was also, it made the material process behind the picture very, very experienceable for, Mas, ao mesmo tempo, trabalhar com essa questão fez com que fosse algo muito mais material. because especially for people who are like due to the system completely blind to this kind of questions that I was working Porque about. há algumas pessoas que estão completamente cegas para esse tipo de coisa. For them, a lot of things became more concrete Muitas through coisas se tornaram mais concretas this work within the representative. através desse projeto de representatividade. And the other thing I had to think about is, it's very interesting to me, because when I think about my own body in this choreography, for example, of the city or the public space, and because your strategy, as far as I understand, the piece that you were talking about with the jumping and the topic of the self-defense and Ela está falando sobre a questão deles pularem durante a coreografia e a questão de autodefesa. and about like the strategic movement in the public space. E os movimentos estratégicos. I realized that the way that I'm moving in public space strategically is very different from the strategy that you pick in your piece, because it is mostly through self-limiting, self-control. E aí ela percebe que a forma como ela se move publicamente e estrategicamente é muito diferente da forma como ela se move nas peças, porque há muita limitação, há muito autocontrole. It's mostly about having this very knowledge that I got like from my childhood and from the experience of being in public space about all the things not to do, no? E a forma como ela se comporta, como ela se move, a forma como ela se comporta publicamente tem muito mais a ver com as experiências de infância, as experiências que ela teve ao longo da vida. So in a way, like I'm not a performer, I cannot be on stage very well, but in a way I envy you for this practice, because I feel like going out of this not doing, but into something that sounds very active, like jumping, like aggression, like confrontation. Ela diz que ela pensa que isso é bastante eficaz, a questão
da agressão, dos movimentos, do fato de você pular, que isso tudo é muito ativo. I feel like it can be a very healthy and empowering practice E muito saudável também. for you. Eu posso continuar, mas eu queria começar a gente abrir a roda, assim. Saber se já estamos alimentados para perguntas. E não deixar isso assim para o finalzinho do rolê, aí começa a conversa e acaba o nosso tempo. Alguém já... Sim. Numa conversa de mais cedo, o Xinganá falou sobre a capoeira Angola. E, enfim, nessa vivência na capoeira Angola, pensar desse corpo voltado para o chão e pensando como se falou sobre as tecnologias do corpo negro, das culturas negras que trabalham com repertório, né? E, nesse sentido, assim, pensar que esse repertório é só um documento do que imaginário do que o corpo vai fazer, né? Não é que o corpo vai sempre se posicionar, bater cabeça nesse sentido, assim, mas que fiquei pensando assim, nessa conexão de que quando a gente bate na Angola, a gente escuta primeiro a música, mas o próprio gesto de escutar já é uma dança, assim. E nesse repertório de se deslocar sobre o chão, algo revela muito, assim, que como a gente pode estar afiado a perceber que a ação do outro corpo pode ser um deslize para chamar para a guerra. Ou que, de certa forma, que a Caixinha falou mais cedo também, como dentro desse corpo que envelhece, e essa morte é sagrada, mas ao tempo da cidade, ela vai nos colocar em perigo para perceber que existem outras mortes, que é a morte de aniquilamento. E como perceber como a gente pode fugir dessa morte, dessa coreografia, né, de morte, praticando um gesto que os nossos avós ensinaram para nós, dentro do chão, assim, que é perceber o corpo, que vai guerrear contra o nosso corpo, e não é guerra-festa, é guerra de morte. E como agir perante o sistema de genocídio mesmo, assim, que cerca a todas nós, dentro do solo da cidade. A gente vem de um lugar onde que, se não tiver a mandinga, se não tiver a malandragem, se não tiver essa coreografia do corpo que ele se arrasta pelas vielas, pelos becos, a gente não vive muito. Ótimo. Você trouxe a capoeira, e a capoeira é uma das coisas que eu comecei a ler logo que eu estava fazendo um trabalho, assim. Eu estava lendo muito o José Tavares, com Dança de Guerra, que ele está aí conversando sobre a capoeira. E a primeira coisa que ele vai dizer no livro é que a capoeira não é uma autodefesa. Eu achei interessante isso, porque ele vai dizer que a capoeira é jogo. Mas a gente sabe que a capoeira era uma prática de autodefesa, enfim, período colonial, e coloca-se a música para disfarçar essa ideia do treino, né, para que seja, enfim, não entendido como uma luta, mas como um jogo, enfim, uma estratégia, e continua e coloca-se o segredo para continuar fazendo e disfarçar a situação. E eu acho que a ideia do segredo está no trabalho e me interessa muito, assim, dentro da capoeira. Eu não jogo capoeira, não entendo muito, mas essa corporeidade
que a capoeira apresenta, eu acho que é uma comunidade atenta, assim, é uma comunidade. O Júlio César vai chamar a capoeira de dança de guerra e vai falar que a capoeira cria um corpo-arma. E eu acho que é uma ideia boa assim, para o trabalho, essa ideia de corpo enquanto uma arma. Que você está ali afiando e tentando fazer essas estratégias. Enfim, sobre a guerra, é isso. Enfim, a guerra está dada e tá aí, enfim, não está a nossa revelia, ela já aconteceu. E é isso, assim, eu acho que a gente já aprendeu a ler as coreografias dessa violência dessa cidade e talvez saber usá-las que seja a grande chave. Eu estava fazendo um trabalho e o Wallace contou uma situação que eu achei muito divertida, Wallace, que ele falou que quando ele passa pela polícia, ele acha que ser feminino vai salvar ele. E quando ele está passando por um lugar onde tem muito macho, sei lá, pela favela, ele acha que ser masculino, performar masculinidade seja mais fácil de lidar. Eu acho que essas coreografias estão acontecendo o tempo inteiro, assim. Eu não sei quantas pessoas precisam pensar esse tipo de coisa, né? Mas a gente está pensando o tempo inteiro sobre elas. Isso. Oi, boa tarde. My question goes for Anta. I found really interesting when you say that some places you have to explain more about the kind of issue of not having black people on stage or backstage. Um segundo, eu vou traduzir o que eu falar depois, tá? Eu só vou seguir o flow. Seguir o flow. So, because we are in an especially blessed place where we don't need to explain this sort of thing, but even in Brazil, we don't find ourselves in many advertisements or soap operas and the movies. So I think here you don't have to explain, but in most of places you would have to explain the same way how it impacts to having black people on stage and backstage. And then what I was wondering is, once you just exchange the actors and actresses for black people, but still tell a story that is not like how does it work? Because as I see it, we're lacking also our own stories. So it's not just about having black people working or playing those roles. It's also about telling our stories. Eu disse a ela que a gente está num lugar muito especial, onde a gente não tem que explicar tanto certas questões como representatividade, mas que em vários lugares do Brasil, na maior parte dos lugares do Brasil, ela teria sim que explicar, né, porque ela trouxe isso na fala dela. E aí eu perguntei a ela como se altera só ter corpos negros performando histórias que não são de pessoas negras, quando o nosso interesse é também contar nossas próprias histórias. So, it's very interesting. I was talking about it before in another discussion, the comparison, because when I did this in Germany, I was attacked a lot for doing it, and people... Ela acha muito interessante a questão da comparação, porque quando ela fez isso na Alemanha, ela foi bastante atacada. And it was considered as something irrational, like over-exaggerated, no? E era considerado como um exagero, algo irracional. So, a lot of people, the press and so on, they said, yes, most of our representations in the media and in the theater and in the art are white, but it's because Germany is a white country, no? E muitas das coisas apareceram na mídia, foram muito claras, mas porque a Alemanha é um país muito grande, muito amplo. Não, muito branco. Perdão, sim. branco. White. And white. And that it's just because there are not many non-white people in Germany, no? Porque há muitas pessoas que não são brancas na Alemanha. But it's not true. On the one hand, it's not true. It's more true than in Brazil, but still it's not true. Por um lado, isso não é completamente verdade, é mais verdade do que no Brasil, mas não completamente verdade.
And it was so interesting because when I come here, I arrived in Brazil 1 month ago. And for example, once I was looking on Netflix for Brazilian stuff in order to learn the Portuguese, no? E quando ela veio para cá, ela estava procurando algumas coisas para assistir na Netflix. And everything I found was showing me a Brazil that is white. E tudo que mostrava para ela era um Brasil que era branco. And rich and doesn't have to go to work. E rico, que não precisa trabalhar. And also, like when I was having a workshop with other theater makers in Salvador, they told me, like in the theater scene there, it's exactly the same thing. E quando ela estava no encontro, no workshop com outros profissionais de teatro em Salvador, eles disseram para ela que no teatro aqui é exatamente a mesma coisa. In a town that is 85% black. Em uma cidade que é 80% negra. So it's proof for my country that it's not because of the actual numbers of the population. It has a very specific other reason, that is white supremacy. Então, na verdade, assim como no país dela, não tem nada a ver com números, mas sim com uma questão muito clara, muito específica. That is white supremacy. Que tem a ver com a supremacia branca. And it's the same everywhere, no? Isso acontece em todos os lugares. And for your second question, I see it like this. Even though the piece that we copied was a piece about a traditional German family that was, of course, constructed as white. So the same way that the German national identity is constructed as white. Então, apesar da peça ser originalmente sobre uma família tradicional da Alemanha branca, but this construction was not true and it was not right in the first place. Essa construção primeiramente não era verdadeira e nem era certa. And so I don't like so much to think of their history and their stories and our stories, because it's just not true that we are not part of what we call their history. Então ela não gosta de pensar nisso como duas coisas diferentes, a história deles e a nossa história, porque não é justo, não é verdade que eles não sejam parte da história dos brancos. So for me it was also when you like this thing of time, no? For me it was very important to have this material that is talking about a historic Germany, to do a performance in the present, and do it with the black bodies, and that they're like the fact that they are represented on stage is something that in the German mind is constructed for the future, very far. Para ela foi muito importante que ela fizesse uma peça sobre uma Alemanha histórica do passado, agora num presente, com atores negros e essas mudanças. Yeah, and because the black actors in the German mind on stage is something that has to be from future. Porque atores negros devem ficar no futuro, não no presente, na cabeça dos alemães. Sim. So to bring together these three times in this piece was for me very important, and also to say that this what we think of as classical history that is white. It was never nowhere, not in Germany, not in Brazil, never. It was never white. It was just strategically left out some parts of the history, or more not parts, but the condition of the history. No? Então ela acredita que isso não é certo nem na Alemanha nem em quaisquer outros lugares. Yeah, so it was always part, or like the black body. It was always not only the part, but more the condition of the history that we now think of as white or classical. Até porque o corpo negro ele não foi só uma parte, mas ele foi a condição para o que a gente conhece agora como a história da Alemanha. So for me it was more about inscribing the black body into this and saying that your narrative is not complete at all. Instead of taking my place in the periphery and saying, okay,
I'm going to go to my place, which is not in the center, and do my story, you know, because it was more about claiming the space in the classical. Então, para ela foi muito mais sobre fazer esse papel do que simplesmente falar, bom, eu vou fazer o meu papel, vou para o meu lugar e não exigir o que é meu, de fato. Eu fiquei com vontade só de trazer uma palavra da Beatriz Nascimento, que eu tenho lido, tenho trabalhado nos processos de estudo, de investigação e oficina, que ela é historiadora, e em algum momento ela fala que ela não quer fazer, levantar a bandeira do negro, porque a questão da negritude, do negro, é o problema da história. A bandeira dela é a história, não é o negro, não é a negra. Então, não sei, fiquei ouvindo a Anta e fiquei lembrando, ecoando na minha cabeça a Beatriz. E eu queria só desfazer um pouquinho, se o Wallace tiver disponibilidade de responder uma pergunta também. Eu sei que não está previsto na nossa coreografia, mas eu tenho vontade de te ouvir sobre o trabalho de vocês, assim, porque eu fiquei com a sensação que é uma coreografia sobre como estar juntos também. Né? É uma coreografia que esses dois corpos estão dançando, e é isso, a gente tem uma série de significantes, né, que grudam em vocês e tal. Se não quer falar, tudo bem. Mas eu vou colocar mesmo assim. Desculpa. Mas fiquei pensando mesmo nisso, assim, como é que é construir esse processo, assim, de estar junto, dançando nesse espaço, sobre autodefesa, sabendo das diferenças, né, entre os corpos de vocês e das imagens que grudam um, que grudam no outro, os que grudam junto, né, como é que foi esse processo de estar junto na quebra, né? Porque é sobre falar de mundo quebrado, é sobre se defender e assim, na dança de vocês eu fiquei percebendo mesmo, observando assim, quem ia, quem não ia, quem avançava, quem recuava, quem girava, né? E que vocês se movem mais ou menos do mesmo jeito, mas não é, né? Definitivamente não é. E, enfim, fiquei só pensando sobre isso, assim, o que é isso de dançar junto, de dançar sobre essa defesa junto, o que é se defender junto, né? O que é desfazer a coreografia do mundo junto, sabendo. E aí a coisa que você falou do indeterminado é muito incrível, porque assim, se a gente está lidando, se a gente está trabalhando gestos, formas para desfazer as formas que a gente já conhece, os jeitos, né, os significantes que grudam nesses corpos que a gente já conhece, a gente está caminhando para o indeterminado, né? A gente está caminhando para dar forma para uma sensibilidade que ainda não está completamente disponível. A gente sabe porque a gente sente, né? Quando a gente anda pelo mundo, a gente sabe do risco, do que é que vocês estão falando ali. Mas não é uma sensibilidade completamente elaborada, né? Por exemplo, dentro dos estudos teóricos sobre coreografia, né? Ela não está plenamente elaborada. E talvez ela nunca esteja, talvez ela não está plenamente disponível, talvez também seja uma estratégia, né? Como a Anta falou, assim, tipo, nem tudo é sobre, né? Às vezes eu estou ali desaparecendo também, e isso também é um gesto. Ou a Soraya está ali. Oi. Pensando nessa coisa que você acabou de falar, Cíntia, dessa coreografia de estar junto, vocês fazem uma coreografia parecida, mas que não é igual. E eu fico pensando cada vez mais nessa singularidade, né, desses dois corpos, que você pontuou, Davi, né, são dois corpos diferentes, ele é mais retinto, enfim, tem todo um lugar ali que a gente já enxerga, mas eu fico pirando cada vez mais nesse lugar
também uma espécie de rompimento da gente pensar nesses corpos da negrura como corpos singulares também. A gente faz as coisas junto, mas como pensar nas nossas dimensões subjetivas, na nossa singularidade, até para passar para o coletivo, né, do pessoal para o coletivo e vice-versa. Eu acho que vocês fazem muito isso, esse lugar de se pensar as negruras para além de um bloco, de uma essência, e se percebe isso no corpo dos dois, né, uma diferença. Que eu acho que se a gente pensa nesse lugar da diferença, que é importante, né, são diferenças que não causam desigualdades nesse rolê. Mas, enfim, esse corpo singular que eu vejo, pulsante, e também para mim é muito especial pensar nas nossas várias possibilidades de existência, né, numa existência pretas amplas, numa pluralidade. Outros modos de ser e estar no mundo, assim, eu fico pirando muito nesse lugar. E, assim, né, e das produções, das imagens que vocês vão criando, eu fico pensando nessas imagens que caminham para uma imagem de futuro, né, como imaginar o futuro, possibilidades, faltas de fuga, e sair desses existencialismos, que é uma coisa que cada vez mais me interessa nas artes pretas, no plural. Eu só queria... Quando eu comecei a pensar sobre o trabalho, eu já vinha trabalhando sozinho há algum tempo e de cara eu pensei que não era um trabalho que era para fazer sozinho, que era um trabalho que era para fazer junto com alguém. Eu não conhecia o Wallace, e aí ele trabalhou com um amigo e de cara eu sabia que a gente tinha que trabalhar junto, assim. E é muito engraçado porque a gente começou a fazer o trabalho, tá junto, a gente não era muito próximo, mas a gente ia para a sala de ensaio e, enfim, começar a trabalhar, e de repente tinha um material muito grande, assim, né? Porque o trabalho, enfim, tinha um outro formato, e a gente foi tentando ajustar, então a gente tinha um material muito grande. E quando foram aparecendo os convites, foi ficando cada vez mais sério, a gente tentou mesmo elaborar o trabalho. E uma coisa que você fala, a coisa da diferença, é uma coisa que a gente pensa o tempo inteiro no trabalho, assim. O Wallace é bem mais atlético do que eu sou uma pessoa que cansa mais, então isso aparece na coreografia, e a gente nunca tentou homogeneizar os nossos corpos de uma maneira. A gente sabe que a gente faz o movimento de maneira diferente um do outro, isso é, tipo, visível, e a gente nunca tentou, de alguma maneira, aproximar, enfim, cair no jogo da coreografia, de tentar homogeneizar os corpos e torná-los único, fazê-los dele um. Então, esse jogo da subjetivação estava o tempo inteiro no trabalho, assim, a gente pensando sobre isso, de como essa diferença, ou essa singularidade, que eu acho que melhor, ela apareça no trabalho, porque, enfim, são diferenças que são marcadas e estão aí, não tem o que fazer, sabe? E eu acho que é isso, fazer um trabalho é sempre muito difícil, né? Colocar um trabalho no mundo. O mundo está cheio de coisas, fazer um trabalho é sempre muito complicado. E é um trabalho que me faz muitas perguntas o tempo inteiro. E eu acho interessante isso tudo. Eu fico pensando como criar coreografias que não custem mais, ainda mais as nossas vidas. Como criar coreografias com o resto do que sobrou nesse mundo. E como criar, sabe? Para mim é muito importante estar o tempo inteiro inventando essas estratégias. Enfim, por isso que trabalhar é um projeto, então a gente vai ter mais tempo de estar pensando. E é bom ouvir para estar atento. Oi, boa tarde. Eu acho que são duas coisas que são uma, eu vou tentar colocar isso em palavras, para mim é bem difícil falar em público também, estou bem nervosa. Eu queria perguntar para você se, trazendo um pouco para o coletivo, isso do individual ali, que quando vocês estão na coreografia, vocês estão super sincados, né? Em alguns momentos vocês olham para a gente sentiu isso hoje, né? E que quando você me olhou bem fundo, assim, por um tempão, eu ficava pensando, será que é nesse lugar que eu me sinco com ele e a gente coreografa junto, pensando na vida real, assim, quando eu encontro uma pessoa negra que eu olho para ela por um segundo, ela sorri para mim e a gente faz a mesma coreografia e a gente se identifica, sabe? E aí tentar achar nesses lugares do dia a dia como é uma estratégia dos nossos corpos negros que se conversam mesmo, sabe? Porque às vezes a gente está, sei lá, no supermercado e tem que coreografar para alguém entender que a gente não está roubando uma coisa, por exemplo. Quando eu vou chegar numa gôndola, eu preocupo-me se a minha bolsa está aberta antes
de me abaixar para pegar uma coisa, se é lá embaixo, para a câmera entender que eu não estou roubando, por exemplo, isso, porque é isso que espera do meu corpo. Não queria colocar os corpos não negros assim nessa fala, mas talvez só os nossos corpos é que entendam essas coreografias do, por exemplo, o Wallace ter que coreografar uma masculinidade quando passa num lugar que acha que é mais perigoso, ou que uma feminilidade quando está perto da polícia, por exemplo. Que se vocês basearam em alguma coisa desse tipo, e se tem esse lugar do, quando você olha para a gente, no público, de algum tipo de buscar essa sincronia ou de conversar com a gente, porque nessa hora a gente fica nervoso mesmo, não sabe se sorrir quando você olha, que é uma maneira de dizer estou aqui, estou te vendo, né? Estou com você, ou se só olhar bem fundo no teu olho já faz com que a gente consiga performar junto. Não sei se eu fui clara, assim. Na verdade, se eu fui lúcida, porque eu não quero ser clara, eu quero ser mais escura. O público é sempre um dado que a gente não tem quando está trabalhando, fazendo, enfim, uma sala de ensaio. E aí, de repente, a gente tem um trabalho e o público é o final, é quando a gente pensa nessa relação. Assim, a gente não pensou muito como seria essa relação, mas ela é muito importante para o trabalho, né? Porque, primeiro, uma coisa que você falou, a gente quer estabelecer essa relação. Eu sei que você está aí, você sabe que eu estou aqui, então não tem essa maluquice, vamos estar aqui junto. E também tem uma coisa do olhar que para a gente é importante, porque a gente deve se agarrar em tudo que está ali para continuar nessa pulsão que não tem fim, e por não ter fim a gente continua, como eu falei antes. Então qualquer jogo que a gente cria é importante para pensar o trabalho. Então o público é um dado importante porque é isso, né? É uma maneira de se agarrar, e eu falei já no início que é importante para a gente saber que vocês estão ali, porque é uma maneira de te engajar mais no trabalho, e a gente sabe que é difícil para a gente, e também é difícil para vocês, porque a gente também está numa posição, teoricamente, de poder, né? Porque se eu olho para alguém, a pessoa ela vai desviar o olhar, ou se ela encara, ela vai se sentir mais intimidada, então também é um lugar que eu fico provando o poder. E eu acho que é interessante, assim, é essa coreografia que está no mundo, né? E a gente tenta dissolvê-la e criar essas micro-relações que acontecem dentro do espaço. O espaço também é um espaço político, né? O espaço da dança, não deixa de ser político. Acho que eu respondi. Se ninguém quiser, eu faço. Não, eu queria só retomar um pouco da tua última colocação sobre essa coreografia do cotidiano e da interdição e das coisas que você aprendeu a não fazer para conseguir transitar no mundo, né? Que eu acho que é uma coisa que eu partilho com você, né? E que é uma estratégia de sobrevivência também, que a gente precisa ter isso em mente, que a gente anda muito pautada por todos esses regimes e demandas de visibilidade, de representatividade que não garantem a nossa vida, que não garantem a nossa saúde psíquica, que não garantem a nossa segurança, né, que não garantem nada disso, são tudo ficções, né, que a gente fica tentando alcançar, e que segredo e desaparição e, né, se recolher um pouco, às vezes, em momentos de perigo também são estratégias de fuga, né? Uma fuga ativa, não uma fuga de covardia, mas uma fuga, né, pela vida. E aí fiquei pensando, a Ana foi falando, fiquei pensando que o tempo todo a gente está mudando de posição, né? Ela sai dali e o tempo todo a gente tem que estar preocupado em fazer uma autoetnografia das relações de força, né, que a gente experimenta e a partir de certos trânsitos, assim. E eu queria saber se mudou a coreografia do teu trabalho e dos teus gestos nessa cruzada transatlântica, assim. Se você consegue perceber uma transformação, tipo, da concepção de gestos que você é capaz de criar com esse trânsito, assim.
com esse atravessamento de continentes. Yeah. Yes, I think yes, because it changed. Because again, coming back to this copy thing, no? As I said before, I didn't only copy the artwork. At the same time, I copied myself into the context in which the art Ela acha que piece sim, took mudou place. bastante, não só porque quando ela copiou a arte, mas ela se colocou naquele contexto. So, in a way, I copied myself into a very privileged, successful place. Então ela se copiou num lugar bastante privilegiado, se colocou nesse contexto bastante privilegiado. Because normally, the people who are able to put on a show in this kind of place are like they have a very privileged place from which they can do their work. No? Porque as pessoas que conseguem fazer um show nesse tipo de lugar, elas são muito privilegiadas de conseguirem apresentar os seus projetos. So in the professional field, I changed my choreography in a way that I became visible on a bigger scale. Então, profissionalmente, ela mudou bastante, sim, a sua coreografia numa grande escala. And because of that, I was able to make experiences in which for example, I was on TV, and I said what I really thought. E por conta disso, ela experienciou algumas coisas de, por exemplo, estar na TV e dizer o que ela realmente gostaria. I was talking from my own reality. Ela estava falando da sua própria realidade. I was not talking from a place that I was used to before, from a place that keeps like white people safe and comfortable. Então, não estava falando de um lugar onde mantém as pessoas brancas confortáveis, seguras. But from a place that is my perspective, and I made the experience. For me, it was a transforming experience, because I could find out that in doing so, I could find out that I'm not going to die when I do it. Então, isso foi bastante transformador para ela, porque ela percebeu que fazendo isso, ela então não morreria. So of course, I was like having a lot of enemies, and a lot of people were like gone. E claro que ela teve muitos inimigos nessa trajetória. But I was in a better place than before. Mas ela estava num lugar melhor do que ela estava antes.